Rafa, muito obrigada, é um super prazer para mim estar aqui, representando nesse palco a força feminina da Liga Ventures, dessa vez do lado de cá das câmeras e no estúdio, né? Mas eu estou aqui, na verdade, para falar com você, startup que está nos assistindo. A sua startup está pronta para fazer negócio com uma grande corporação? Eu sou a Estela, sou gestora de aceleração na Liga, acelerei aqui mais de 30 startups em mais de 10 bets diferentes, só que tudo que eu estou trazendo aqui, na verdade, é resultado dos nossos 5 anos conectando grandes empresas e startups, dos mais de 35 programas, das mais de 250 startups que a gente acelerou e dos mais de 450 projetos que a gente gerou, dando a liga entre grandes corporações e startups. E aí aqui para a gente começar, o Dani Grossi falou hoje mais cedo, né, que tudo parte desse match, como é que a gente faz um match assertivo, e eu vou trazer novamente esse ponto de partida, né? Se de um lado a gente tem uma grande corporação, que é uma grande empresa e por isso ela é robusta e com isso ela acaba perdendo um pouco da velocidade, ela chega com a dor e do outro lado a gente tem a startup que chega com a solução e é uma empresa mais leve, é uma empresa menor, mais flexível, né, que tem agilidade para resolver esses problemas. O match parece estar feito, né? Organizações complementares, uma chegando com a dor, a outra chegando com a solução. Mas na prática não é tão simples e tão fácil assim. Isso porque, de novo, e aí puxando o papo da Sara de ontem, a gente tem muita incerteza na mesa. A gente tem níveis de incerteza dos dois lados. E aí aqui o nosso exercício vai ser o seguinte. Do lado da corporação, a gente não tem muita influência, mas do nosso lado como startup, e aí eu vou me colocar no time total de vocês, a gente pode tomar algumas medidas e se conhecer cada vez mais para reduzir esse nível de incerteza do nosso lado e aumentar as chances de sucesso desse match. Então, a primeira reflexão que eu deixo para você, empreendedor aqui, o quanto você conhece o seu próprio negócio. Esse é total um exercício de olhar para dentro de casa e se conhecer mesmo, né? E ter clareza disso, do quanto você se conhecer bem, é sim um reflexo de maturidade. Então hoje aqui eu vou apresentar uma checklist rapidinha com 3 pontos críticos que você, empreendedor, tem que se atentar e pode olhar aí para dentro de casa e refletir se você está lá no melhor cenário de maturidade ou, vamos dizer assim, num cenário mais imaturo. Eu não gosto muito dessa palavra imatura, mas aqui para ficar de mais fácil entendimento, eu vou usá-la. Então vou apresentar cada um desses 3 pontos e vou desdobrá-los em cenários que você pode estar vivendo nos extremos imaturo e no outro extremo maduro. E aí, assim, na sequência, eu vou te dar dicas práticas, vou trazer um pouco para vocês do que a gente trabalha aqui com os nossos empreendedores na aceleração, para você também fazer esse exercício aí do seu lado, ok? Vamos lá, então. Primeiro ponto crítico, proposta de valor. Você tem clareza e tem histórico que comprovem que você tem uma proposta de valor bem clara, bem definida? E aí aqui eu coloquei essa imagem da pílula porque é exatamente essa analogia. A gente tem que ter muita clareza de qual que é a dor que a gente resolve e de como que a gente resolve essa dor e do tanto que ela dói no nosso cliente. É um raladinho no joelho e eu sou o band-aid ou é uma enxaqueca que ele tem e eu sou realmente o remédio que vai tirar essa dor de cabeça dele? E aí, muitos empreendedores chegam nos programas achando que essa proposta de valor está clara, mas conforme a gente vai trabalhando junto, a gente vê que ainda não está tão claro assim. Porque ter essa clareza é sim um reflexo de maturidade grande. E aí, apresentando cenários. Num extremo, a gente tem os times de empreendedores que ainda estão se desenvolvendo, né, ainda estão imaturos, e eles topam vender qualquer coisa. Ali na mesa de reunião com a corporação, já vi de tudo só para fechar o negócio com aquele cliente. E no outro extremo, a gente tem os empreendedores maduros que sabem exatamente o que eles podem vender e como que eles, o que eles podem, o que eles vendem, o que eles querem e podem vender, né? Então, na dica prática aqui que eu tenho para vocês, garanta que vocês estão solucionando um problema real de mercado. Tá? Então explore os seus clientes atuais, se você os tiver. Senta com eles, conversa, entende como é que
Entende como é que a sua solução ela é usada no dia a dia dele, como é que você está mudando a vida desse cliente, né? Se a sua startup sumisse hoje, o que ia acontecer na vida daquele cara? Aliás, puxando aqui um gancho bacana para vocês empreendedores, o Steve Blank, ele é um empreendedor, um nome muito famoso no Vale do Silício. Ele documentou toda uma metodologia passo a passo que ele chamou de descoberta do cliente e está lá no livro dele, Manual do Empreendedor, que eu super recomendo a leitura. Tem muito empreendedor que chega aqui achando que já passou por esse processo, mas na prática não o fez tão bem assim e está construindo no fim do dia uma solução que não tem tanta demanda do mercado. E isso fica claro se a gente pega um estudo, por exemplo, da CB Insights, das principais causa-mortes das startups, e lá no top 3 tem a falta de demanda de mercado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você pode fazer: tenha uma visão clara para o seu negócio. Uma vez que você entendeu exatamente qual é a dor que você está resolvendo e como que você está resolvendo essa dor, tenha uma visão de o que você topa fazer e o que vai ser desvio de caminho. Tem empreendedor, aliás, os empreendedores maduros, eles sabem falar não quando eles precisam. Eles entendem que tem hora que não fazer o negócio é melhor do que fazer. Aqui eu trago um case nosso da Liga, né? A Lincana é uma startup de homologação, cadastramento e homologação de fornecedores, que participou já de 2 batches de aceleração nosso. E a Lincana lá no primeiro batch estava exatamente nesse momento de descobrir o cliente, descobrir como que o produto deles resolvia a dor e que dor era essa. E aí o pessoal de produto da Lincana, um dos founders responsável por produto, passou o dia lá dentro da nossa corporação parceira que estava acelerando eles, entendendo como que era o dia a dia daquele usuário, quais eram os problemas que ele tinha, como que ele já resolvia aquela questão, não só do usuário, mas também, né, dos tomadores de decisão ali que estavam envolvidos na área. É um exercício muito bom para vocês replicarem. Segundo cenário em proposta de valor, diferenciais. Você tem clareza dos seus diferenciais? Você tem clareza do mercado em que você está inserido e de como que você está se diferenciando das soluções que já existem para esse problema? Ter isso muito claro para ter um posicionamento bem definido e extrair uma vantagem competitiva desse posicionamento é um sinal grande de maturidade. E aí aqui o exercício para você. Saiba onde você é forte, saiba quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes e tire proveito disso, né? Para isso, muita análise de mercado, gasta sola de sapato, vai conversar com o cliente, pesquisa na internet, levanta números, seja o especialista daquele mercado para você exatamente entender quais lacunas você tem nele, como você pode se posicionar lá e como você pode explorar os pontos em que você é forte. Trazendo um exemplo, a Spume. A Spume tem um time especialista em Big Data Analytics e aí, nesse mundão de Big Data, eles escolheram focar especificamente no monitoramento de tendências de mercado. Então, eles são referências nesse assunto. Enquanto que tem muita startup ainda de Big Data que tem soluções transversais e aí acaba que não consegue ser referência em lugar nenhum. Não está errado, tá, gente? Só estou falando que a Spume consegue, assim, ter um posicionamento de uma forma a ter vantagens. Terceiro ponto, modelo de negócio indefinido versus modelo de negócio validado. O Alex Osterwalder esteve aqui, né, e ele é o pai do Business Model Canvas, que vocês já devem ter ouvido falar, e todo mundo vai lembrar que ali no Business Model Canvas, o centro de todo modelo de negócio é a proposta de valor. Então, ter todo esse modelo de negócio redondinho e amarrado é, sim, um sinônimo de que você tem uma proposta de valor clara. E por modelo de negócio validado, eu estou querendo dizer cliente pagando. Gente, o pagamento é a melhor forma de validação que você pode ter. E aí, minhas dicas para você empreendedor. Consiga um case de sucesso. Mira aquele cliente que é bastante estratégico para você comercialmente e faz um case de sucesso, faz uma história bonita com esse cliente, ou seja, entende exatamente como era a vida dele antes de você, como que você chegou, como que você mudou a vida desse cara. Conquista esse cara literalmente para ele ser o seu ponto de referência, para ele ser um evangelista da sua solução. E de preferência, a minha dica é, tenha números que comprovem o resultado que você trouxe. Números não mentem, né?
E aí, segunda dica, replique, né? Tente replicar esse case, vai dar a cara a tapa, vai vender, conquiste uma base significativa de clientes e eu digo também clientes estáveis. Por clientes estáveis, eu estou querendo dizer, no fim do dia, clientes que ficam contigo, que não são aquelas pessoas que compram uma vez e não voltam mais, né? Ninguém aqui quer ter um balde furado, a gente quer ter uma startup crescendo e mudando a vida do máximo de pessoas possíveis. Case pra gente, Solux, essa startup que eu gosto tanto, do Thiago Serrano lá de São José dos Campos. A Solux conseguiu um primeiro cliente anjo, como o Thiago gosta de falar, do varejo, fez um case de sucesso com esse cliente e depois bateu na porta de tudo quanto é varejista para replicar aquele case. E ele conseguiu. Hoje as principais marcas varejistas do mercado fazem pesquisa de NPS com a Solux. E aí, até pegando o gancho, o Thiago entrou no programa exatamente porque ele queria ter um case com uma marca de um setor novo para ele conquistar esse setor, esse mercado. Bom, vamos lá. Segundo ponto. Fazer negócio com uma corporação grande vai envolver um projeto de grandes dimensões, de grandes proporções. E aí eu te pergunto, você está preparado para aguentar esse tranco, para segurar esse forninho? Bom, como é que isso se traduz na prática? Você tem uma operação e uma infraestrutura que estão adequadas, né? O empreendedor imaturo, ele vai ter operações e infra frágeis, vamos dizer assim, enquanto que os maduros têm elas otimizadas. O que eu quero dizer por frágil? A operação está ali, está funcionando, está rodando, mas se entra um cliente novo, se eu cresço o time, eu tenho problema. Ao passo que no outro oposto, com operações e infra otimizados, você consegue absorver a demanda que aquele projeto grande e robusto com uma grande corporação vai te gerar. E aí minhas dicas, garanta uma boa experiência do cliente. Entenda, mapeie na jornada desse cliente quais são os touch points, quais são os momentos em que ele percebe valor com a tua ferramenta, com a tua solução. E cuide desses momentos. Vou fazer uma analogia aqui. Se você está num restaurante, a cozinha do restaurante pode estar pegando fogo, você pode nem saber disso, mas se você teve lá um prato delicioso, foi bem servido, atendimento impecável, você vai ter tido uma boa experiência e você vai sair de lá recomendando aquele restaurante e voltando outras vezes. É um pouco disso que eu estou falando, tá? Mas não estou falando para você deixar a sua cozinha pegar fogo. Pelo contrário, nesse ponto, organize os seus processos internos e otimize a sua infraestrutura, né? Então, pense exatamente, hoje na tua operação, o que pega fogo? Se chegarem 1000 novos clientes, onde é que vai pegar fogo? Então, trabalhe com essa projeção. Que também tem muito a ver com o terceiro ponto que eu trago, né? Tenha clareza. Clareza do que você é capaz de entregar agora, clareza do que você vai precisar entregar se aquele projeto com aquela grande corporação se concretizar. Sabendo o quanto que você vai precisar crescer, reflita também, como que eu vou crescer? Eu consigo crescer desse jeito? Dimensionar um bom projeto também faz parte de ser um empreendedor maturo e de prezar por uma ótima experiência do cliente. E aí aqui eu trago um anti-case de uma startup que rodou um projeto com uma grande corporação e simplesmente não aguentou o volume de dados trafegados ali. E aí a gente teve queda do sistema e outros empecilhos que geraram uma experiência ruim para o cliente. Então, evite esse cenário. E aí meu último ponto aqui, clichê, mas verdadeiro, como sempre. No fim do dia, é tudo time, são pessoas que fazem o teu negócio. Então, a maturidade desse negócio, ela é também reflexo da maturidade do time. Até por isso, os second time founders, né, os fundadores de segunda viagem, vamos dizer assim, eles são bastante valorizados pelos investidores do mercado de venture capital, porque eles já têm essa experiência, essa bagagem de um empreendimento anterior e isso vai acelerar a maturação desse novo negócio que eles estão criando. E aí em time? No extremo da imaturidade, a gente tem os empreendedores, os times que são inflexíveis, intransigentes e com um mindset fixo. E no outro extremo, a gente tem os empreendedores que são flexíveis, têm jogo de cintura e têm um mindset antifrágil.
Vou explicar cada um desses pontos. Questão da flexibilidade. Vai ter hora que você vai ter que fazer concessão, vai ter hora, não, em muitos momentos ali negociando com a corporação, você vai ter que fazer concessões do seu lado. Então esteja preparado para isso, não adote uma postura ou é do meu jeito ou não é. Na questão de ser intransigente e ter jogo de cintura, é um pouco disso também, né? O bom empreendedor, o empreendedor maduro, ele consegue articular os interesses de todo mundo e criar no final um cenário que é vantajoso para todos. E por fim, a questão do mindset. Alguns aqui vão reconhecer as minhas referências, é o livro Mindset da Carol Dweck e o livro Antifrágil do Taleb, que ele fala exatamente dessas duas formas de você lidar com as situações do dia a dia e da vida, né? O empreendedor de um mindset fixo, ele vê as situações adversas como paralisantes, às vezes ameaçadoras, né? Ele não tem como agir, ele fica sem agir da melhor forma. E, por outro lado, os empreendedores que têm um mindset antifrágil, eles crescem no caos, eles crescem na adversidade, eles entendem que o desafiador é positivo para eles. Então, seja do segundo grupo. Como? Se exponha. Tenha vivências diversas, né? Quanto mais você vive situações diferentes, mais você cria repertório para si e consegue sair mais fácil das situações difíceis que te aparecem. No segundo ponto, isso vale também para time. Conforme você tiver um time multidisciplinar e diverso, você tem pessoas diferentes, pensando com cabeças diferentes, pensando com visões diferentes, contribuindo com ideias diferentes, tudo para criar, para te ajudar a construir, né, uma solução criativa, muitas vezes para problemas muito complexos. E aí aqui também trago um anti-case, um exemplo que não deve ser seguido, de muitos empreendedores que chegam no programa achando que já fui selecionado, já estou com o contrato saindo lá no final, e no fim do dia, quando lidam com as situações difíceis que acontecem ao longo do programa, né, é inevitável, eles se sentem frustrados. Por fim, aqui em times imaturos são fechados ao erro e ao aprendizado, enquanto que times maduros são abertos a eles e erram rápido, aprendem rápido. Só voltando aqui, o Paul Graham, ele é fundador da Y Combinator, a maior aceleradora do mundo, e ele já pontuou que essa é a característica que ele mais olha nos times de fundadores, né? A capacidade de aprender. E chegar um programa de aceleração tem muito o contexto de aprendizado. Então, se você vem achando, eu vou vender meu produto, minha solução do jeito que é, talvez você perca oportunidades que você poderia explorar e co-construir junto com aquela corporação que está ali na mesa aberta para fazer isso contigo. E aí, como trabalhar esse ponto? Crie uma cultura forte que valorize o aprendizado, ou seja, permita que o seu time tome ações, levante hipóteses, né? Crie experimentos para validar essas hipóteses e aprenda com o resultado desses experimentos. E aí eu trago um case também de uma startup que eu gosto muito, a Nidu. Eles têm uma solução para treinamentos corporativos e o Rômulo, logo que ele saiu de um workshop que a gente fez com ele sobre técnicas de growth, né, já criou um time para experimentar rápido e para garantir o crescimento da Nidu. Com certeza está colhendo resultados aí porque eles estão com tudo. Bom, como o programa de aceleração pode me ajudar no fim do dia, né? Tudo que eu falei aqui, as dicas práticas para você, são coisas que a gente trabalha com os nossos empreendedores acelerados, mas o programa de aceleração vai mais que isso, né? Na verdade, o programa ele tem duas frentes principais. A primeira frente focada em maturar o seu negócio, então a partir do momento que você chega num programa aqui com a Liga, a gente faz um diagnóstico inicial do seu negócio, a gente mapeia quais são os pontos críticos que estão segurando, engargalando aí o teu crescimento, a gente cria um plano de ação em cima disso, né, para te ajudar a superar esses desafios e a gente conta também com mentores especialistas do mercado para te ajudar exatamente, para trazer uma visão mais profunda, mais experiente daquele ponto que você está tentando superar. E aí aqui em nome da Liga eu deixo o meu agradecimento a todos os mentores, aos mais de 300 mentores da nossa rede que ajudam tanto os nossos empreendedores. Muito obrigada!
Na segunda frente, a gente tem essa interface com a corporação, né, cujo objetivo é, de fato, fazer você gerar negócio com aquela corporação. Então, tem também um gestor dedicado que vai cuidar especialmente dessa parte e ele vai passar contigo desde lá a etapa de ideação do projeto, de definição do escopo do piloto, da implantação desse piloto, da negociação anterior, né, e da aferição de resultados. E a gente conta também com um padrinho ou madrinha. Você chega no programa e ganha, né, um executivo dessa corporação ou uma executiva para te ajudar em todo o desenvolvimento desse projeto, para destravar os nós lá dentro e também para, voltando ali no começo que a gente estava falando de incerteza, né, reduzir a incerteza do lado da corporação e aumentar as chances desse match acontecer e ser bem sucedido. Bom, se você ficou com vontade, te convido a ficar de olho nas redes sociais da Liga, né, nos nossos canais de comunicação, porque a gente sempre tem programa aberto e pode ser sempre uma oportunidade para você se juntar a essa rede de 250 empreendedores, mais de 250 empreendedores com quem a gente já trabalhou ao longo desses 5 anos. Meu muito obrigada.